Tudo pronto, então salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseira das carreiras policiais, especificamente para você que está estudando aí o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem, caveiras? Espero que vocês todos estejam bem, estejam também muito tranquilos aí no processo de estudo de vocês, estudando bastante já nessa possível reta final, depois da autorização do concurso, né? Já nessa possível reta final para a prova que logo se avizinhará. Bom, estou muito feliz que vocês tenham escolhido o canal aí como suporte para a aprovação de vocês. Contem sempre comigo e vamos que vamos. Mas antes de começar nosso vídeo, como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. E hoje daremos continuidade, na verdade, às nossas aulas de Direito Penal com o tema de Lei Penal no Tempo e no Espaço. Bora? Então bora. Já vimos no canal Lei Penal no Tempo, Lei Penal no Espaço e Territorialidade. Tem aí o início também da aula de Lei Penal. O espaço extraterritorialidade, nós vimos extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Tá? Hoje nós veremos a hipótese, nós consignamos como item de retomada a hipótese de lei, aliás, de extraterritorialidade hipercondicionada. Ó, venham comigo. Vou olhar para vocês. Galera, vejam só. Olhem a hipótese de hipercondicionada. Tem previsão lá no parágrafo 3º do artigo 7º. Então, são 3 parágrafos lá no artigo 7º. E esses 3 parágrafos, eles elencam as hipóteses, as espécies, na verdade, de extraterritorialidade. A hipercondicionada, ela tem um detalhe muito interessante. Por quê? Porque a hipercondicionada é a junção das hipóteses contidas na extraterritorialidade condicionada, mais essas alíneas A e B contidas no parágrafo 3º. Tá? Então, vejam o que é que diz o parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Essas condições previstas no parágrafo anterior são justamente essas aqui, ó, que são da extraterritorialidade condicionada. Mais, parágrafo 2º, mais essas duas alíneas. Que não foi pedido, não foi negada a extradição e que houve requisição do ministro da Justiça. Parece difícil, galera. Parece difícil, mas a gente pode destrinchar a extraterritorialidade hipercondicionada de outro modo. Professor, como? Como é que eu consigo identificar? Vocês viram que a extraterritorialidade incondicionada, nós temos 4 hipóteses lá, né? Vocês lembram, a gente viu a vida ou a liberdade do presidente, beleza. Você olhou a questão, não tem contra a vida, a liberdade do presidente da República, patrimônio, a fé pública. Se não tem nenhuma hipótese lá do inciso 1, não é hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Da mesma forma do parágrafo 2º, que não seria a hipótese de condicionada. O parágrafo 3º, a hipercondicionada, ela é muito mais tranquila de se visualizar. Por quê? Porque aqui, galera, o crime ele tem que ser cometido por estrangeiro. Veja o que é que diz o parágrafo 3º. A lei se aplica ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, extraterritorialidade fora do Brasil, e o crime é cometido por um estrangeiro contra um brasileiro. Então, se assim acontecer, preciso das hipóteses do parágrafo 2º, mais essas duas outras hipóteses, que não tenha sido pedida ou foi negada a extradição e que haja que houve requisição do ministro da Justiça. Professor, será mesmo que é tão tranquilo assim? Será mesmo que numa prova eu conseguiria classificar tranquilamente? Sim, e aqui a gente vai para uma questão de prova. Essa questão, na verdade, também foi aplicada numa prova para magistratura, tá? Mas que aqui ela evidencia como é que funciona essa cobrança e como é que você consegue identificar muito mais tranquilo.
Vejam só como é que diz o enunciado da questão. Ó, Pierre, ele é cidadão estrangeiro. Galera, primeiro detalhe importante. Pierre é o quê? Pierre é estrangeiro, galera. Olha a mágica aqui quando eu faço isso aqui, ó. A lei penal aplica-se ao crime cometido por estrangeiro. Olhem a mágica acontecendo. Então, Pierre, ele é estrangeiro. Ele praticou o delito de estupro em face da brasileira Marina, maior e capaz. Outro ponto importante, o crime foi praticado no estado estrangeiro. Então, extraterritorialidade, né? A gente já pegou isso aqui. Onde há incriminação da conduta, tal como ocorre no Brasil. Passado algum tempo, como o autor do fato e a vítima retornaram ao Brasil, o Ministério Público ajuizou a ação penal pública e incondicionada em face de Pierre, como incurso nas penas do delito de estupro. Sobre o caso narrado, assinada a afirmativa. Aqui você precisaria primeiro identificar qual é a hipótese de extraterritorialidade. Ora, primeiro, tem alguma coisa relacionada ao presidente da República aí? Não. Tem alguma coisa relacionada ao patrimônio, à fé pública da União? Não. Tem alguma coisa relacionada à administração pública, que o crime foi cometido contra a administração pública? Não. Tem uma outra hipótese, por fim, se o crime aí foi cometido por genocídio? Não. Beleza. Já descartamos a extra incondicionada. Professor, vamos para a condicionada. O crime foi praticado por um brasileiro? Não, pelo contrário, foi praticado por um estrangeiro. Foi praticado em alguma embarcação? Não. Em alguma embarcação em solo estrangeiro? Não. Professor, também não foi praticado aí. Na verdade, o crime ele pode ser aí a incriminação da conduta lá na França. Beleza. Tá. E aí a gente pode olhar que talvez seja condicionada. Na verdade, preenche alguns requisitos de condicionada. Só que percebam que na condicionada, aliás, na hipercondicionada, a gente tem a possibilidade de que, na verdade, ela se caracteriza mais quando o crime é cometido por estrangeiro, galera. Um estrangeiro contra um brasileiro. Então vejam que aí Pierre é um cidadão estrangeiro. Tá? Então a gente já conseguiria a conclusão de que é a hipótese de extra hipercondicionada, tá? As alternativas. Alternativa A. Há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior. Porém, a ação penal depende de representação da vítima. Depende, galera. Não depende. Até porque o parágrafo 3º não pede nenhum tipo de representação, mas requisição. Tá? Então não é a alternativa A. Alternativa B. Há o preenchimento integral das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, sendo viável a responsabilização do autor do fato. Por que essa linha B não pode ser? Porque, galera, apesar de que a questão traz informações de que o crime pode ser aplicado, aliás, pode ser aplicado à lei penal brasileira como a incriminação da conduta, tal como ocorre no Brasil, e a vítima retornou do Brasil, acontece que a questão não traz a informação que houve requisição do ministro da Justiça ou não foi pedida ou não foi negada a extradição. Tá? Então, essa questão não traz essas informações. A alternativa correta seria, portanto, a alternativa C. O gabarito, no caso, seria o gabarito letra C. Não há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira, pois ausente requisição do ministro da Justiça. E olha onde é que está a requisição do ministro da Justiça. Aqui. Viram, galera? Então, percebam que dá pra gente identificar. Entendendo, relendo e especificando o estudo nessas hipóteses, a gente consegue entender com mais calma quando uma é aplicada em razão da outra, tá?
A alternativa B está errada, porque diz que não há o preenchimento, quando na verdade há. E a alternativa E diz assim: a aplicação da lei penal brasileira ao fato independe de qualquer condição. Na verdade, errado, né? Porque ela é, na verdade, hipercondicionada, depende de mais de uma condição. Beleza, galera? Então, alternativa letra C como gabarito, tá? Por fim, eu trouxe aqui alguns princípios. Eu achei mais tranquilo de deixar para o final para como é que eles funcionam. Esses princípios, eles são nomenclaturas que possivelmente podem aparecer na sua prova, tá? E aí a gente vai tratar com calma cada um deles. O princípio da territorialidade diz respeito à aplicação da lei no território brasileiro, ainda que no território por extensão. Lembra lá do artigo 5º? Então, território tem um território por extensão. Quando a gente aplicar a lei dessa forma, a gente está aplicando aí o princípio da territorialidade. Beleza? Princípio da nacionalidade ou da personalidade. Aqui se autoriza a submissão à lei brasileira dos crimes praticados no estrangeiro por autor brasileiro ou vítima brasileira. Quando você pensar no princípio da nacionalidade ou da personalidade, lembre-se, o autor do crime ou a vítima do crime é brasileiro. Então, esse seria o princípio da nacionalidade. Autor ou vítima brasileiros. Autor ou vítima brasileiro. Acho que é o mais tranquilo dos princípios. Perceber que o autor ou a vítima sejam brasileiros, tá? Princípio do domicílio, galera. O autor do crime ele deve ser julgado em consonância com a lei do país em que for domiciliado, tá? Artigo 7º, inciso 1, a linha D, que tá aqui, ó. Inciso 1, tá lá na hipótese de incondicionada. Aqui, ó. Nessa parte do genocídio. Então, artigo 7º, inciso 1, a linha D. De genocídio, quando um agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quando essa hipótese acontecer, a gente tá falando do princípio aqui, do princípio do domicílio. Beleza? Desse outro lado, o princípio da defesa real ou proteção pode aparecer na prova defesa real ou proteção. Ele permite submeter a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro que ofenda bens jurídicos do Brasil, sendo qualquer a nacionalidade do agente e do local. E aí está contido no artigo 7º, inciso 1, a linha A, B e C, que são essas hipóteses aqui, ó. Presidente da República, contra a vida e liberdade do presidente, contra o patrimônio ou contra a administração. Então, a linha A, B e C, galera, tá? A linha D é o princípio do domicílio. Então, se liguem e cuidado. Vamos seguir. Nós vimos o princípio da defesa real ou proteção, e agora a gente vai ver o princípio do pavilhão, representação ou bandeira. Aqui ele acontece na hipótese da extraterritorialidade condicionada, naquela hipótese lá das embarcações e aeronaves. Veja, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando estiverem em território estrangeiro. Galera, em território estrangeiro. Qual é a diferença, portanto, em relação a esse princípio aqui, ó, da territorialidade? Se liguem, porque na territorialidade a gente também tem território por extensão, aeronaves e embarcações. Lá é princípio da territorialidade. Aqui, extraterritorialidade, tá? Aliás, princípio extraterritorialidade, princípio do pavilhão, representação ou bandeira. Tá aqui, ó. Tá justamente aqui. Artigo 7º, inciso 2, a linha C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. E aí não sejam julgados. Beleza? Esse é o princípio do pavilhão, da representação ou da bandeira. E, por fim, o princípio da justiça universal. Ele acontece quando a comunidade internacional ela pode punir os autores de determinados crimes que se encontram em seu território. Está contido na hipótese aí do inciso 2, a linha A, que é a hipótese, essa hipótese aqui, ó. Do crime, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir.
fala de justiça universal também, mas tem um nome que pode aparecer na prova que é cosmopolita. Tá? Justiça universal ou cosmopolita está contida aqui na hipótese do inciso 2, a linha A. E, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Ou seja, a comunidade a comunidade internacional, eles se apertam a mão e dizem, olha, a gente vai punir esses crimes aqui a nível internacional. E assim acontece, tá? Então, esse princípio, quando por tratado ou convenção, a comunidade internacional, eles querem punir esses crimes, lembrem-se que é o princípio da justiça universal ou, também pode aparecer na sua prova, cosmopolita. Beleza? Beleza, galera. A gente encerra aqui, portanto, com Lei Penal no Tempo e no Espaço. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aí dos vídeos. Esse tema é um tema muito legal, um tema também muito cobrado em prova, principalmente no que diz respeito à parte de aplicação da lei penal no espaço. Então, fiquem ligados, façam a revisão contínua desse conteúdo para vocês não perderem, não esquecerem. Não só isso, busquem entender como é que se aplica cada hipótese de extraterritorialidade e extraterritorialidade, na verdade. Entendam quais são todas as hipóteses com calma. Se vocês pararem com calma para entender, revendo esse vídeo, revendo outro vídeo, se for o caso, vocês vão com certeza matar muita questão tranquilamente, tá? Muito feliz que você esteja aqui me acompanhando no canal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo seu like, pela inscrição. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Me sigam no Instagram, @jardel_ferreira. Compartilhe esse vídeo aqui. E até mais.